Nosso canal, bem-vindo. Aqui é o canal da Bridget, né? Marketing e Estratégia. Eu sou Mariana de Brito, que tô aqui para te ensinar algumas estratégias de marketing e aplicar ela de forma eficaz nas minhas marcas da Bridget, que é aqui de educação com vocês, na minha marca de entretenimento de gelo. Então eu venho trazendo dados para vocês, venho trazendo ferramentas e hoje a gente vai continuar, né, ali explorando as ferramentas que a gente estava nas semanas passadas realizando, né? No livro As Estratégias do Oceano Azul, que a vida é corrida, galera, eu tô terminando ele ainda. E semana passada eu tive o prazer de terminar ele. E tem muitas coisas que a gente consegue explorar lá dentro ainda, que a gente consegue aplicar você no seu trabalho, publicitário, marqueteiro, você que está produzindo seu negócio aí, sua padaria, não interessa, e você que está fazendo produtos online, como eu. Galera, bem-vindos e vamos com tudo! Ainda então, entendendo o livro, ele traz o seguinte tema: mapa estratégico, Canvas do Oceano Azul. E ele lista alguns fatores que a gente precisa perceber dentro do mercado para a gente entrar nele. Porque o objetivo é a gente não ficar no Oceano Vermelho, você já sabe que é o Oceano Vermelho, e a gente começar a navegar no Oceano Azul. Esse mercado que nós criamos, esse espaço que é criado por nós, com o nosso diferencial, com o diferencial do seu produto, do seu serviço e etc. Como eu falei anteriormente na semana passada, eu acredito muito que nesse diferencial ele vai ocorrer com a sua pesquisa de mercado. Gente, vocês têm que fazer pesquisa de mercado, de posicionamento, entendendo segmentação, que é importantíssimo, que a gente já veio conversando nos outros vídeos, pra gente fazer o quê? Ter menos gastos e mais lucros. E conhecimento de quem acredita no que está fazendo, né? Então, é muito importante a gente também começar a praticar ou começar a ter essa percepção, ou estudar para isso, para entender a análise de dados, para entender o que é entregado pra gente entender se a gente continua ou não no mesmo caminho, se a gente para, ou se a gente, né, segue em frente. Então, os 6 caminhos, por exemplo, que é trazido no livro, que, de novo, é a Estratégia do Oceano Azul, do Kim e da Malborg. São professores excelentes, que publicam bastante artigos, etc. Já estavam na 100 Public da Harvard School de Negócios. Então é uma galera pesada. E além desses autores internacionais, eu gosto de trazer também os nossos autores pesados, nossos professores pesados aqui também. Então, o que fala nesse capítulo do livro, né? Que é os 6 caminhos para criar esse oceano azul. A gente já falou de estratégia, a gente já falou de insights, mas a gente está tentando entender como que eu faço. Do que a gente já conversou, a gente já consegue tirar bastante insights disso, de como a gente consegue caminhar nesse lugar. Mas nessa parte do livro, ele traz muito essa visão e eu quis trazer aqui para vocês também. Então, para inovar o valor de verdade, você precisa enxergar oportunidades onde os outros não veem, ou onde os outros veem esses limites. E é aquilo que eu falei. Para conseguirmos observar toda essa... Pra gente conseguir observar esse novo mundo, pra gente conseguir entregar uma diferença, a gente precisa estudar. E quando a gente fala de marketing, mil desculpa, gente. Eu, Mariana, acredito que a gente precisa ter conhecimento de uma variação de assuntos. A gente está falando de seres humanos. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de economia, como a gente fala da globalização, né? A gente tem que estar atento a isso, para encontrar esses novos caminhos, para encontrar esse nosso oceano azul. Porque no the end of the day, tá todo mundo tentando fazer alguma coisa. O meu diferencial ele vai ser no meu conhecimento, ele vai ser no que eu entrego, da forma que eu entrego, mas principalmente no meu conhecimento. Porque vai ser desse conhecimento, vai ser com esse arsenal de referências
que eu vou conseguir entregar uma coisa nova, que eu vou conseguir fazer um planejamento interessante para minha empresa, ou que eu vou conseguir num produto que ele já tem no mercado, vai ser um detalhe que eu vou estourar esse produto. Vai ser um detalhe, essa visão ela vai estar com você, ela tá contigo, intrínseca em tu. Então a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa ser interessado em outras coisas, além dos domínios que entregam pra gente, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Então, eles vão trazer as 6. Então ele traz, né, esses 6 caminhos. E o primeiro deles é explorar indústrias alternativas. O que é isso então? Em vez de disputar o espaço no seu setor, olhe para indústrias paralelas, que resolvem o mesmo problema de forma diferente. Novamente, em vez de fazer uma disputa no meu setor, olhe para indústrias paralelas que resolvem o mesmo problema de forma diferente. E como que você faz isso? Tendo referência. Eu aplico os conhecimentos clássicos e modernos do marketing dentro do meu produto aqui com vocês, dentro dos wallpapers que eu criei com vocês, que eles são todos estratégicos, pensando no meu público, pensando no nicho que eu encontrei com a segmentação. Quem pegou, pegou. O e-book também. E é assim, mas principalmente isso aconteceu eu olhando outros mercados. E mercados internacionais, por exemplo. Né? Nossa, Mariana, por que trazer um wallpaper? É diferente, não vejo ninguém fazendo no território brasileiro, por exemplo. Então, como que eu vou trazer uma exclusividade, como eu vou trazer uma diferenciação dentro desse mercado tão vasto, que eu vou trazer todos esses adjetivos, por exemplo, dentro do meu grupo, dentro da minha comunidade. Como que eu vou diferenciar eles de todo mundo? E como eles vão se sentir pertencentes dessa forma? E foi a criação do wallpaper, que foi com pesquisas, foi observando outros mercados, foi observando outros criadores de conteúdos internacionais. Será como que eu vou fazer a valorização, como eu vou fazer precificação, entendendo o mercado brasileiro, entendendo principalmente a minha segmentação e meu público-alvo. Então tudo ele é pensado. Para a gente criar um produto, para a gente criar um projeto, eu preciso ter um olhar vasto. Eu gosto muito de como a Ambev ela trabalha com o seu marketing. Eu gosto muito como que ela usa a publicidade para fazer a exposição dos seus produtos, para fazer ativamento de marca. Gosto muito do que a Red Bull faz. Eu sou apaixonada por que a Tomorrowland faz. Ultra Music, eu sou apaixonada, mas também eu tenho várias ressalvas do mercado fonográfico, por exemplo. Mas eu sou apaixonada por algumas estratégias que são usadas no K-pop, no soft power, que se você também não estiver atento, você cai que nem um pato, mas se você ver, é toda uma estrutura. E foi dessa forma, entendendo todos esses mercados, essa vastidão. Se a gente foi de K-pop, a gente foi pra Ambev, que é de bebidas, né? Olha isso. Então é olhando outros mercados pra gente ter insights, pra gente observar ferramentas e conseguir aplicar. E que vai ser nesses momentos, né, da nossa eureka, que vai vir coisas legais, como foi o wallpaper com vocês. Não somente na Bridget, mas nas da Gelo também. Então, um exemplo que o livro traz sobre essa exploração de indústrias, né, alternativas. Cinemas e restaurantes concorrem? Tecnicamente não. Mas ambos disputam o tempo livre e o dinheiro de entretenimento das pessoas. Olha que interessante. Como que eu fiz esse insight na Bridge, além do que eu já expliquei para vocês na criação do produto dos wallpapers, por exemplo. Você, criadora de conteúdo, concorre só com outras criadoras? Ou também com wallpapers de produtividade, séries, livros e até como os do TikTok? Pense fora da bolha. É o que eu trago para vocês. Sempre vamos estar competindo com alguém no final do dia. Mas o que vai diferenciar a gente vai ser a nossa vastidão de conhecimento.
a nossa curiosidade em outros mercados. Não dá pra ficar só no nosso. Se você não for curioso em marketing, por exemplo, se você não for curioso na vida, ferrou. Não somente no marketing, mas na vida. A gente precisa ter referências, porque como eu falo e repito, a gente não cria roda. Vai ser um detalhe que eu vou colocar, outra pessoa vai colocar outro detalhe. Eu mudo a funcionalidade, eu aperfeiçoo essa funcionalidade e assim vai. A criação ela já aconteceu. Ok? Então, novamente, o insight que eu jogo pra vocês. Responde nos comentários aí, vamos conversando sobre isso. Ou me chama também no Instagram pra gente conversar. Todas as minhas redes... Desculpa, gente, eu tô um pouquinho gripada. Pera aí. Desculpa. Desculpa, mas a gente é gente da gente, né? Todas as redes sociais da Bridget pra conversar comigo estão no link aqui da descrição, no Linktree. Vocês vão conseguir acessar tudo, vocês vão conseguir acessar os produtos que eu criei pra vocês. Muito importante vocês também terem o e-book, tá? Porque eu já entendi que o meu público aqui não dá um valor. Desculpa, gente. Já entendi que o meu público, por exemplo, ele não dá o mínimo de valorização em produtos gratuitos. Então tem lá um guia prático para vocês de marketing para aplicar na vida de vocês, de forma ativa. Então, um preço super legal. Aquele valor é irrisório. Vocês fazem gastos bem maiores com outras coisas. Então, tenham com vocês, seguiam para vocês, para você ter no seu trabalho, para você fazer uma apresentação, para você fazer no seu produto. Ok? Não falei um insight, mas vou jogar no peito de vocês de novo. Você, criador de conteúdo, ou você que está produzindo um novo produto, ou você que está produzindo aí uma campanha dentro da sua empresa, você só concorre com outros criadores? Você só concorre com isso? Não, muito provavelmente não. Ou também com aplicativos de produtividade, com séries, livros e até com TikTok. Voltando. Você tem que saber onde você tá e quais as bandeiras que você tem. A gente já conversou sobre isso. Volta alguns vídeos aí, maratona, papelzinho e caneta, e vai anotando pra gente bater esse papo. Então é aquilo, gente, pensar fora da bolha. E pensar fora da bolha você precisa de referência. E pra ter referência você tem que ser curioso. E pra ter curiosidade, a gente às vezes é sentar a bundinha na cadeira e pesquisar várias coisas que te interessam. Pesquisa o filme que você gosta, adoro filmes indianos. Patmavati, esqueci. Eu adoro, mas daí você vai ver a história de do diretor. Aí você vai entender sobre as danças, porque é tão importante. Aí você vai entender a história sobre aquele país, porque ele continua tendo ações que ele tem hoje, que aí eu fico assim, gente, mas é cultura. É tudo isso. O segundo que traz no livro é o olhar para grupos estratégicos dentro do setor. Então, o que é isso? Dentro do mesmo setor, há níveis de preço e desempenho. Desafie a lógica que separa o prêmio do popular. Vou jogar no peito de vocês de novo, eu acredito em repetição. Neuromarketing fala sobre isso, mas quem sabe o Diogo traga aqui pra vocês, porque aqui é tão importante a gente repetir. Isso dá um novo vídeo, né? Eu vou escrever aqui. Vou, porque eu dou 10. Tá vendo como que um insight vem, gente? É assim. Repetição. Eu coloco às vezes no bloco de notas. Repetição. Quem falar sobre a gente repetição é a Anitta, né? A Anitta já falou isso pra gente sobre repetição, principalmente na televisão e etc. Mas vamos voltar aqui, gente, ao olhar para grupos estratégicos dentro do seu próprio setor, né? Então, o que? Dentro do mesmo setor, há vários níveis de preço e desempenho. Gosto muito do exemplo das nossas massivas Johnson & Johnson e P&G, né? E dentro dessa lógica que separa o prêmio do popular. Porque dentro dessas empresas temos produtos que são premiums, que tem um valor, uma precificação diferente de outros que eles são populares, que ele vai para a grande massa. Então, exemplos que o livro traz sobre isso.
As companhias aéreas tradicionais versus as de baixo custo. Exemplo, a Ryanair, Ryanair, inglês, eu vou melhorar, tá? A Ryanair, vou ver se eu acho uma foto, tá? Não tentou competir oferecendo o mesmo serviço mais barato. Ela redesenhou a lógica de experiência aérea. Um insight que eu trago para vocês sobre isso. E se você oferecesse um curso simples, mas ultra eficaz, e o público que se sente excluídos pelos experts de marketing? Posicione-se onde ninguém está olhando. A criação do e-book, ele sai muito desse lugar, né? É o que eu já falei. A gente precisa dos termos corretos dentro do marketing pra gente não fazer confusão. Como eu conversei com vocês sobre segmentação em público-alvo, que eu vi que muita gente também tinha essa dúvida, né? Porque é disseminado a um conhecimento que ele é só Ctrl+C, Ctrl+V muitas vezes nas redes sociais. Aqui é onde a gente tá. E eu acredito muito no clássico, tá? O clássico é o arroz e feijão. Deu certo, está dando certo em empresas centenárias. Então não ferra. Pro meu lado não ferra. O arroz e feijão ele funciona. Isso não quer dizer que não temos que evoluir com a tecnologia, evoluir com as necessidades que a nova geração vem e pede. Porque, por exemplo, eu gosto muito do trabalho publicitário, do trabalho do marketing, que é a marca Beyoncé. A Beyoncé, ela é uma marca, não viaja na maionese. E é interessantíssimo como que ela, com os anos, além de ter a fanbase dela muito concreta, muito forte, ela vai conquistando com essas atualizações do mundo, mas encaixando no seu próprio estilo e vem trazendo um novo público. Então, é aquela renovação. Eu não vou ficar só com a galera de 2010, de 2016. Eu tô com a galera que nasceu em 2000, em 2016, em 2017. É isso que a gente tá falando, né? E... meu cachorro, desculpa. Então, quando eu pensei no e-book, foi justamente trazer uma linguagem simples para vocês, mas com conteúdo que vocês realmente consigam aplicar e que a gente já conversou aqui. Alguns a gente não conversou, porque eu já adiantei ele para vocês de uma forma enxuta, que vai ser um guia para vocês do tipo, meu Deus, eu preciso comprar um carro, olha, vamos ver o que dá para fazer aqui. Nossa, eu vou fazer o lançamento de um produto, olha como que eu vou fazer aqui. E como olhar no digital. Porque, como eu já conversei com vocês, estou sendo bastante repetitiva sobre isso. Se você não acompanha as mudanças do mundo, você vai ficar para trás. A gente tem a Kodak, a gente tem a BlackBerry, acho que é BlackBerry. A BlackBerry, que eram empresas promissoras para esse futuro, mas que se perderam. E é aquilo, é muito de você... é o poder do não, né? Não vou porque eu acredito nisso. Mas até que ponto? Você não tá no digital vai te trazer um sucesso? Quando a gente fala de produto, a gente fala de oferecer um serviço. Mary, mas como que isso se aplica, então, dentro do meu setor, com as pessoas que eu trabalho? Provavelmente você já está trabalhando com jovens. Provavelmente você tem uma comunicação muito efetiva com o pessoal, com uma agência. Como que você vai colocar a sua empresa, a sua comunicação nas mãos dessas pessoas e você também não vai estar atualizado sobre isso? Porque você vai ver uma galera super nova, você vai até se sentir meio acuado com essa galera. Então a gente precisa também, até como gestor, até como uma liderança, entender esse novo mercado, até para nossa comunicação ficar muito mais fácil. Pra gente evitar retrabalho, por exemplo. Entendeu? Vocês viram que eu abri várias vertentes, né? Mas fechando aqui, voltando novamente num produto. Eu entendi essa necessidade. Todo mundo, compra e-book. Eu espero não fazer no futuro, porque eu já entendo que é um mercado muito difícil. Não é nenhum mercado muito difícil, até sendo bem errôneo, mas a leitura necessita de tempo.
Tempo e concentração. Muito diferente de um curso que você pode estar lavando sua louça e entendendo o curso e fazendo seus insights ali, junto com uma AI com você. Então eu já observo isso agora na criação do e-book. Que ele vai precisar ter esse melhoramento e por um outro formato. Talvez um audiobook. Tudo a gente vai vendo, porque às vezes você não tem tempo. Vai ser no ônibus, vai ser dirigindo o seu carro, vai ser naquele momento do almoço, vai ser respondendo o e-mail e estando com isso no fone de ouvido, que eu também acho perigoso, mas tem pessoas que elas conseguem ser esse multitarefa, o que é incrível. Então aquilo, gente, eu já sei que existem vários e-books, mas qual que é a minha diferença, a minha profundidade, a minha didática e oferecer para vocês ferramentas das quais vocês vão utilizar, do que vai fazer diferença com vocês quando vocês estiverem lá para fazer uma decisão. Entendeu? Então é isso que o olhar para grupos estratégicos dentro do setor diz. Ok? Aí, a gente partindo para a terceira parte, dentro desse aglomerado, né? Ele fala sobre, o livro traz o redefinir a base de clientes. O que é essa redefinição de base de clientes? Pense além dos consumidores diretos. Às vezes, quem decide e quem usa são pessoas diferentes. Exemplo. No setor da saúde, muitas vezes quem paga o governo ou o plano não é quem usa, é o paciente. Mudando o foco da inovação, novas soluções emergem. Mudando o foco da inovação, novas soluções emergem. Qual que é o insight que eu trago para vocês aqui do Olhar da Bridge sobre isso? Seu conteúdo é para quem assiste ou é para quem decide pagar por ele? É interessante pensar nisso. Explore outras decisões, parcerias, país, empresa. Eu penso muito na Bridge ela começar a ir para fora do país, né, desse conhecimento, principalmente para países da Ásia, né? Mas é o que eu joguei aqui para vocês, é porque eu também os insights que eu tenho aqui para mudar essa base de clientes. E a mudança da base de clientes, ela nem vai ser, no meu caso aqui, ela não vai ser do meu segmento. Quer dizer, ela também vai ser do segmento, mas quando a gente muda a geografia, né? O geográfico. Mas o restante ela vai continuar bem a mesma, né? 4. Oferecer valor além da funcionalidade. Então, o que é? Não entregue apenas o útil, entregue significado, experiência e estética. Exemplo que traz no livro é a nossa grandona Apple. Tenho dificuldade. Não me zoem, tenho dificuldade. Tecnologia sempre existiu, mas o design, a identidade e o status simbólico elevaram a marca. E aquilo, gente, eu acredito que eu já falei também sobre isso. Se sentir pertencente, me sentir que eu tô num lugar, que eu faço parte de um grupo diferente. É aquilo. Porque mais do mesmo a gente já tem. Mais do mesmo a gente tem. E isso entra muito nas criações do wallpaper para vocês. É aquilo, vocês se identificarem dentro da nossa comunidade. É vocês olharem todo dia para aquele wallpaper e falar, mano, eu faço parte disso. Eu não sou mais um desconhecido na multidão, não, eu tenho uma comunidade. Eu sou pertencente a algum lugar. Além de ser pertencente desse lugar, eu sou ouvido dentro desse lugar. Porque eu também penso em fazer lives com vocês. Porque eu quero ver o projeto de vocês, eu quero ver os trabalhos de vocês. Porque só aqui nos comentários eu fico maluca, que às vezes eu fico vendo alguns comentários de vocês, eu falo, mano, me mostra o que você está fazendo, porque isso aqui é incrível. Mas só que eu entendo que é difícil, eu tenho que entender o horário na minha agenda agora. Porque tô começando a faculdade de dança, que vai fazer parte tanto da Degelo, ou da Bridget, mas principalmente da Degelo, que é uma nova fase daquele seriado, e por isso que é tão importante. Então tá uma loucura. Mas isso é uma coisa que eu quero fazer com vocês, pra gente ter essa conversa, pra vocês me mostrarem o que estão fazendo, pra gente ter insights, pra gente ter essa conversação. Mas voltando aqui,
Os wallpaper, eles é justamente isso. É uma linguagem, ele é não visual, ele é o pertencimento, ele é o olhar para aquela tela e saber que eu pertenço a algo, que eu comunico algo, que eu represento algo. E principalmente estou tendo conhecimento desse lugar, sabe? Então toda vez que eu olho, eu lembro de alguma fala aqui minha, ou eu lembro do que eu li lá dentro do e-book. Vocês são pertencentes de algum lugar. E agora isso é visual, né? Como as grandes marcas de luxo, os logotipos, vocês são no celular de vocês, vocês são no desktop de vocês, estão lá, vocês são pertencentes. Vocês são conhecedores desse assunto, vocês são aplicadores desse conhecimento. E eu aqui somente como uma ponte, entregando isso para vocês numa linguagem acessível, um conhecimento profundo. Não a profundidade de um Pires, mas não a profundidade da Porta das Marianas, porque aqui não é universidade, não sabemos um dia ainda, tá? Não sabemos. Mas é isso. E como que vocês estão praticando isso, né, galera? Vocês têm que ver também. Você aí dentro do seu setor, quando você senta com a sua equipe e pergunta, galera, vamos lá. O que é muito difícil, né? É aquela também trazer experiência pro seu time, né? Porque muitas vezes o seu time, e aquilo entra em liderança, entra em várias camadas, né? Mas muitas das vezes você pode trazer como líder uma ideia incrível, mas que os seus liderados não vão entender porque eles não têm acesso, eles não têm essa base teórica. E como incentivar isso na sua equipe, às vezes de pessoas que pegam um ônibus, né? É um desperdício de 2 horas de ônibus, ou família, mulheres, né? Jornada dupla. Então, como que você... E homens também, né? Que alguns têm a jornada dupla, eu ainda tenho um pé atrás nesses dados. Mas vão estudar, vão fazer outros cursos. Então, muitas das vezes, você como liderança que vai trazer essa experiência, né? Pra sua equipe. Pra quando uma ideia vir, uma ideia surgir, uma lapidação ocorrer, tá todo mundo falando a mesma língua. E pra ninguém se sentir acuado também, né? Que tem muito isso. De se sentir fora da caixinha dentro da sua própria equipe, que é o uau. Então a gente vai pro number 5. Repensar o tempo e a jornada do comprador. Repensar o tempo e a jornada do comprador. Então o que é isso? Identifique momentos não explorados na jornada da decisão. Antecipe-se ou atue depois da compra, onde ninguém está olhando. Um exemplo que o livro traz é da Amazon Kindle. É o livro, aquele aparelho para fazer leitura online lá, né? Esqueci como a pronúncia. Kindle. Vou ver se eu deixar a imagem aí para vocês. O foco não foi apenas no momento da leitura, mas antes, compra fácil e depois, armazenamento e organização. Qual que é o insight que eu trago para vocês? E se seu conteúdo continuasse depois do curso? Como você escolheu o seu produto depois que ele compra, né? Depois que é comprado, né? Novamente, eu falei errado, corta. Como você acolhe seu público depois que ele compra o seu produto? Né? Desculpa. Fidelização também é oceano azul. Quem não quer fidelização de um produto, né, gente? É o que todos procuramos, ok? Eu não sei eu. E a gente tem o 6, que é transformar apelos emocionais e racionais. Novamente, transformar apelos emocionais e racionais. E o que é isso, né? Desafia a ideia de que o mercado é puramente racional, foca em preço, performance, ou emocional, foco em status e estética. Misture os dois. Exemplo que o próprio livro traz. Gente, desculpa. Esse cachorro hoje é uma loucura. O Cirque du Soleil, que o livro traz bastante o exemplo do Cirque du Soleil. Não era nem um circo popular, infantil, barato, nem um teatro adulto, caro, refinado. Criou um espetáculo
emocionalmente sofisticado, com estrutura racional de lucro escalável. Lucro me arrepio, lucro escalável. Então, qual que é o insight que eu trago aqui pra vocês no olhar da Bridget, né? Seu conteúdo pode emocionar e entregar valor prático. Uma estratégia forte faz os dois. É o que eu faço com a Bridget, né? Que além de trazer o conhecimento para vocês, que é o prático, a gente traz esse humor um pouco aqui com vocês, trazer essa mais abertura como se a gente estivesse ali numa sala conversando sobre isso. E na Degelo isso é muito mais percebido, né? Porque eu trabalho com a fragilidade. Gente, eu tô estudando japonês. Então, desculpa as palavras, não vou. Porque eu tô aprendendo um novo idioma. Então, a estrutura da musculatura da boca, ela muda porque você quer falar, né? E da mesma forma que da forma sonora de tons significa alguma coisa, ela dá a entender uma coisa, em outros idiomas o mesmo acontece. Então, desculpa, mas é porque eu estou aprendendo um outro idioma, então fica tudo mais frouxo quando volta pro português. Mesmo fazendo alguns exercícios, gente. Mas voltando, o conteúdo da Degelo, por exemplo, ele é justamente falando de uma trajetória de traumas, né? E que a personagem, que também se chama Mariana, ela chegou no momento que não dá mais pra fugir disso. E que o único caminho que ela tem é muito simples. Ou afundar mais, porque o buraco ele pode ficar muito mais fundo, acredita em mim. Ou ela pode buscar essa melhora, essa mudança. E aonde ela vai buscar isso? Na terapia. E aí tem toda uma história de como ela consegue essa terapia, porque ela tava no fundo do poço. No fundo do poço significa no money. Vocês têm que ir lá pra assistir, que vai ser falado de uma outra forma, né? Então, ela traz o racional, mas ela também traz muito emocional. Porque se abrir e expressar os próprios sentimentos, o que você, até aquele momento, é o conhecido pra você, e você tá o quê? Falando pra uma comunidade muito grande, é desafiador, é aterrorizante, mas ele também conecta, né? O tempo daquele segmento, ele é convertido convertido não, mas a minha fragilidade capta o tempo a fragilidade da personagem, né? Que eu também faço a personagem, que é baseada em fatos reais, aquela coisa, porque você não sangra. A fragilidade da personagem é na captação de tempo. Então você tem um lucro ali, você fala pro algoritmo e aquelas coisas. Loucura, gente. Então vocês têm que ver isso. E o seu conteúdo ele pode emocionar e entregar valor prático. A gente vê muito isso em carro, a gente vê muito isso na Red Bull, a gente vê muito isso com a Omo, adoro a Dona Omo, a gente vê muito isso em cremes dentais. Eu trago um conteúdo, mas eu trago o valor prático daquilo. Você pode se sujar, faz bem, né? Red Bull te dá asa, o menino tá pulando lá no negócio. Peguem exemplos. Isso são de empresas das quais eu gosto, né? A Nike também faz isso, mas aí vocês aplicam em empresas que vocês gostam. E não precisam ser grandes, né? Às vezes é uma empresa assim da sua família, que você fala, puta, é incrível, olha aí como se encaixa, como a gente pode melhorar. Então a gente, né, já terminamos. Foi bem rapidinho, meia hora, gente, que isso. Então, conclusão que a gente faz de tudo isso aqui. Estratégia de Oceano Azul é para marcas corajosas. Não é sobre competir, é sobre criar significado onde ninguém mais está olhando. A Bridget não briga por atenção. Ela cria um campo novo onde o público sente que foi visto de verdade. Não somente na Bridget, mas na Degelo também. Lá você também é visto e você é escutado. Então eu vou jogar tarefinha no peito de vocês, é que eu sempre gosto de fazer. Em alguns vídeos eu sinto a necessidade de fazer, porque eu sinto que vocês já captaram e que eu consegui fazer essa comunicação com vocês, essa ponte. E tem outros não. Acredite que semana passada eu não coloquei no peito de vocês, mas vocês comentaram muitas coisas, então foi incrível.
com a tarafinha de vocês, no peito de vocês. Aplique o modelo IRRC à sua criação de conteúdo. Não sabe o que é IRRC? Volta semana passada. Volta os vídeos, estão tudo lá. Primeiro, o que você precisa eliminar. Segundo, o que está excessivo e precisa reduzir. Terceiro, o que vale revelar, intensificar. E 4, o que ninguém faz, mas você pode criar. Se responder com honestidade, você já começou a formular sua estratégia. Com intenção, com significado e coragem. É isso que eu tenho pra vocês essa semana. Beijo no glúteo esquerdo, direito. Bora com tudo. Tchau, galera.